Vamos falar hoje do fundo de infraestrutura com mais de 2 bilhões de valor de mercado. Nada mais, vamos começar aqui a falar do Juro 11, o fundo da Sparta, que é uma gestora que vai trazer muito bem ali os papéis, fundos de recebíveis dentro do portfólio, e o Sparta, ele vai trazer então ali o Juro 11 como um dos principais fundos atrelados à inflação. Quando nós olhamos aqui historicamente em relação ao preço, a cotação, você pode ver que a cotação praticamente não andou, Então, está no mesmo patamar ali de quando foi aberto o fundo. Então, na cotação em si, não teve ganho patrimonial, não teve valorização. Porém, quando a gente agrega os proventos que vieram ali ao longo desse tempo, pode ver aqui que foi entregue 81%, quase 82%, contra 67% do CDI. Detalhe, lembrando que todos esses proventos aqui já são isentos, então automaticamente você está ganhando isento de imposto ali em torno de 115 do CDI aproximadamente. Só que nada mais justo de que se eu estou falando de um fundo de inflação, ele tem que estar atrelado ali também à inflação. Então, quando a gente traz ali contra o IPCA ou contra o IMAB, que são a composição dos títulos do governo, você vai ver que entregou 100% a mais, então entregou o dobro daquilo que tem o IMAB, por exemplo. Então é muita rentabilidade. E detalhe, um ponto bem curioso, os fundos de infraestrutura, além dos proventos serem isentos, quando você compra, por exemplo, por R$90 e hoje está custando 102, então você vai estar isento também na venda ali da cota. Quem comprou lá no início e carregou até agora, está praticamente no 0 a 0. Mas quem comprou nesse momento de queda aqui, que nós tivemos ali em dezembro de 24, por exemplo, conseguiu ter ganho tanto patrimonial, então, ou seja, ganho na cota, como também o ganho dos proventos. Então, qual que é o valor da cota patrimonial? R$101,28. Hoje ali, sendo cotado a R$102,56. Quem está comprando levemente acima da patrimonial, em torno de 1,01. Então, é entender um pouco mais se faz sentido pagar ali acima, e eu vou te trazer um pouquinho mais sobre o portfólio do ativo. Quando nós olhamos na carteira, o que é o ponto interessante para trazer para vocês? Então, ali, começar pelo patrimônio do fundo, Ele tem 2 bilhões 100 milhões de valor patrimonial, então é um fundo que tem bastante robustez, além também de ter praticamente 93 mil cotistas dentro do fundo. Aqui está um pouquinho atrasado, mas a cota patrimonial em torno de 102 ali e a cota mercado a R$103. É o ponto principal, tá, pessoal? Quando você compra o fundo, você está comprando IPCA mais 8,7. Então está sendo um spreadzinho ali, ou seja, um valor acima do ativo de inflação do governo de 0,8. Ao mesmo tempo, quando você olha ali, por exemplo, o duration do fundo está em 3 anos, o duration de spread de crédito 4,8 anos. Então significa que os títulos, a média dos títulos ali dentro do portfólio está com vencimento próximo a 10 anos. Então, se caso os juros vêm para baixo, você ganha bastante porque o seu ativo vai valorizar nesse cenário. Então, entender ali se está barato ou se está caro é muito mais por essa perspectiva de que se os juros vai cair ou se os juros vai subir nos próximos meses e anos à frente. O que é um ponto interessante, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui, por exemplo, a cota R$110, você vai estar comprando um IPCA mais 6. Então, para quem tem agora, por exemplo, se os juros do Brasil, NTN-B, vier para IPCA mais 6, praticamente a cota tem essa gordura para subir até 110. E aí a pessoa vai comprar também ali IPCA mais 6. E vai ter um ágio, uma valorização de 8,6%. Agora, num outro momento, se cada pessoa comprar agora e a cotação for para 90, vai ter uma desvalorização de 11%. E quem estiver comprando naquele momento vai estar comprando IPCA mais 10,25 e não aqueles IPCA mais 8,6 que eu mostrei anteriormente. O que é o ponto de entender? Entender que nesse momento o IPCA mais 8,6 é um juro elevado, de fato, e se a perspectiva de juros no Brasil vier para baixo nos próximos meses e anos, então automaticamente essa cotação tende sim a subir. Mas agora, se o cenário ficar adverso, o cenário de guerra, por exemplo, se alastrar mais, então isso significa que os juros podem subir um pouco mais do que o patamar que está agora, essa cota pode vir para 90, e aí você vai ter um deságio ali na cotação. Agora vamos entrar aqui um pouco mais na carteira do fundo, tá, pessoal? Então o que é o ponto principal? 90% da carteira é debênture, 9% está em caixa e apenas 1% está em LF, letra financeira, que também dá para considerar como caixa. Então 10% em caixa. Dessa alocação, pessoal, então a gente vai ver ali em torno de 35% é AAA, então ativos de maior segurança, em torno de 15% duplo A+, 18% aproximadamente duplo A e ali um pouco mais de 10% entre duplo A- e A+. Então significa que o fundo hoje, dentro de uma cota mais conservadora de fato, é 35%. O restante, ele está dentro de uma cota entre conservador e o moderado e até um pouquinho ali pro arrojado na questão de crédito. Então isso é importante a gente entender, porque sim, a pulverização ela vai proteger um pouco mais o portfólio, mas ao mesmo tempo, caso, por exemplo, aconteça inadimplência, isso vai pegar o fundo. E quais são os setores que estão hoje alocados?
Geração de energia é 27%, saneamento 12%, rodovias 10%, telecomunicação 8%, óleo e gás 8% e por aí vai. Então, quando você vê essa diversificação em setores também, isso é um ponto positivo por um lado, porque você tem a diversificação de setores, se caso algum estiver sofrendo um pouco mais, não impacta diretamente o outro, mas no ponto negativo, no viés negativo ali de fato, é que muitas vezes você pode ter essa pulverização tão grande, mas não servir tanto para diversificação, porque na realidade você está trazendo ativos que não são tão saudáveis olhando ali para uma qualidade de carteira. Então não adianta nada você ter várias classes de ativos, mas que ativos que não são de tanta qualidade. E por falar em qualidade, eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha, para que a gente consiga conversar um pouco mais e entender sobre o seu portfólio. Quero entender a qualidade que você está tendo hoje de portfólio e, ao mesmo tempo, trazer ali uma perspectiva em relação a provento, a crescimento de patrimônio e a sua tranquilidade na aposentadoria. Preencha aqui embaixo o formulário. Agora vamos para a carteira do fundo, tá, pessoal? O que é o ponto importante aqui, ó? Dá uma olhada comigo. Se você for pegar aqui, a maior participação é 3,5% de PL. Então é 3,5% de patrimônio líquido do fundo. Então o que acontece, pessoal? Ali é um A. Quando a gente vai para o segundo, um A mais. O terceiro ali, a participação, a Intervias é AAA, 2,6. Pode ver que o spread de crédito, quando você vai para o AAA, ele já fica negativo, então ele é levemente abaixo. Agora, quando a gente vai para um ativo A ou AA e por aí vai, você vai conseguir ter uma rentabilidade um pouco mais elevada. É isso que puxa a carteira do fundo um pouco mais para cima no quesito rentabilidade. O ponto que eu vejo assim para a gente olhar é o seguinte: são setores essenciais para a nossa economia e também para o desenvolvimento do país. E acho que o ponto principal que a gente tem que olhar também é o seguinte: aqui eu estou mostrando apenas a primeira parte dos ativos, onde está a maior concentração. Então você vai ver 3,5%, 1,5%, 3%, 2%, enfim, são concentrações um pouco maiores. Quando a gente avança um pouquinho mais, e aí eu quero trazer essa segunda imagem para vocês em relação ao portfólio, você pode ver que há uma pulverização e no total ali são 139 ativos. É claro que ali são valores ínfimos, né? Não são valores tão expressivos assim alocados dentro desses ativos. Porém, há uma diversificação bem grande, é muito ativo dentro do portfólio. É claro que tem alguns que vão representar um pouquinho mais ali a questão de risco, mas ao mesmo tempo o fundo está bem pulverizado. Então, se tiver uma inadimplência ali, bater talvez 0,5, 0,4 do fundo, não é algo que comprometa nem os dividendos e nem também a qualidade do portfólio. E quando a gente fala em dividendos, né, pessoal, tem que lembrar que o juro 11 ele tem um aspecto que ele gosta de linearizar os proventos. Então, muitas vezes você vê um fundo imobiliário ali atrelado à inflação pagando mês a mês, né? Então conforme veio a inflação daquele mês, o juro 11 é um pouco diferente. Ele gosta de linearizar, ou seja, pagar ali R$1 por mês, deixar tudo linear. Se caso tiver um caixa extra, aí depois ele aumenta o provento. Se caso tiver um caixa a menor, ele vai lá e diminui o provento. Mas se você for olhar aqui, o ano de 2026 ele já está vindo já a R$1 todos os meses. Então, somente fazendo isso, ele já vai conseguir ter uma entrega maior do que foi no ano de 2025, por exemplo, conforme essa imagem você pode olhar. Então, pode ver que, é claro aqui que os dividendos vêm caindo, né, ano após ano. Então, 2022 foi um ano mais elevado de proventos, 23 já caiu um pouquinho mais, 24 caindo, etc. Mas a gente tem que lembrar também que, como o fundo é atrelado à inflação e a inflação no Brasil ficou mais contida, então isso automaticamente entregou um provento menor também. Agora o ponto, né, se caso tiver um retrospecto ali de inflação mais elevada, o fundo vai corresponder e entregar um dividendo mais elevado. Ao mesmo tempo, se caso a gente tiver uma queda de juros, a gente vai ter ali a cotação subindo. Então você pode comprar e ganhar talvez 8, 10% na cotação e talvez no provento venha muito parecido com o que foi em 24 ou mesmo 25. Então você ganhou na cotação também, só aquele detalhe que eu mencionei no início, a cotação também é isenta. Então, diferente dos fundos imobiliários tradicionais, no qual você tem que pagar 20% de imposto, nos fundos de infraestrutura, esse ativo ele é isento de imposto. Então, se você vender com lucro, não paga nada de imposto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho também para estar sempre recebendo aqui os vídeos e você se informar e se atualizar cada vez mais. Um grande abraço, valeu!